Nunca foi tão necessário falar em renda básica. Com a pandemia veio o desemprego e a fome bateu a porta da população mais pobre. Nesse cenário de crise econômica e sanitária, foi lançada este ano a campanha Renda Básica que Queremos, que acabou de abrir uma consulta pública. É sobre isso que a gente vai falar agora com o Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Oi, Leandro, bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui na Rádio Brasil Atual. O prazer é nosso, Leandro, seja bem-vindo. Bom, Leandro, não dá para a gente falar de renda básica sem lembrar do economista Eduardo Suplicy, senador por São Paulo por vários mandatos, hoje foi eleito, né, vereador mais votado aqui da cidade. Ele que há 30 anos defende a proposta de uma renda básica de cidadania para todos e todas que vivem no Brasil. Relembrando inicialmente essa luta, eu quero saber de você, Leandro, como é que foi a construção dessa rede brasileira de renda básica, antes da gente falar da campanha e da consulta pública. É sempre um prazer começar o assunto relembrando isso, né? A gente sabe bem que muitas vezes essa luta que você menciona do Eduardo Suplicy pela renda básica foi tratada até como folclórica, como utópica, né? Algo que devesse ser, assim, parte de algo que não se considerasse seriamente como opção de política pública, né? Então, esse movimento de renda básica, ele já existe há muito tempo, pelo menos desde a década de 80, e vem se estruturando em redes ao redor do mundo. No Brasil não foi diferente e o próprio Suplicy é o fundador e presidente de honra da nossa rede brasileira de renda básica, né? Então eu tenho hoje a honra de presidir a nossa organização, né? Mas isso se deve à história e construção dele nesses últimos anos, que resultou inclusive em 2004 na aprovação da Lei 10.835, que prevê a implementação da renda básica de cidadania. Inclusive, ela prevê que seja por etapas, começando pelos mais pobres, né? Porque às vezes as pessoas assustam, mas de repente vai dar dinheiro para todo mundo. Vai dar dinheiro para todo mundo, mas isso tem uma construção que tem muito a ver com programas que já existiam, como o Bolsa Família, e pode agora se aproveitar de oportunidades como essa do auxílio emergencial e de um eventual programa que venha depois, que a gente tem muito a discutir a respeito dele aqui hoje com vocês. Muito bem, então, e vamos falar como é que foi estruturada essa campanha. Veio junto com a pandemia, não é isso, Leandro? A campanha Renda Básica que Queremos, ela tem a participação da Rede Brasileira de Renda Básica e tem também a participação de outras organizações da sociedade civil que ajudaram a construir uma reivindicação por uma renda básica emergencial, né, no período de pandemia. Desde o início nós já propunhamos que ela tinha que se estender até dezembro, que ela tinha que alcançar o maior número de pessoas possível, né, e assim por diante. Muitas novas organizações se interessaram por essa proposta e se somaram à nossa luta. Então hoje nós temos mais de 270 organizações que a gente considera que são os proponentes dessa renda básica emergencial, né, e naquele momento a gente fez coleta de assinatura, a gente construiu proposta, escreveu nota técnica e foi dialogar com o Congresso Nacional a respeito dessa proposta. Teríamos dialogado também com o próprio Poder Executivo, mas infelizmente o governo Jair Bolsonaro não se mostra aberto a organizações como as nossas para poder discutir políticas públicas, né? Eu lembro que o governo Bolsonaro, né, o ministro Paulo Guedes, estava defendendo um auxílio emergencial de R$ 200, né? É bom a gente sempre lembrar, né, Leandro? Exatamente, essa é assim, um dos grandes marcos, né? Eles defendiam R$ 200 por menos tempo, né, e para um número restrito de pessoas. A gente acha que a nossa participação e mobilização ajudou a levantar esse valor e a aumentar também o número de pessoas contempladas. Muito bem, agora vamos falar dessa consulta pública que vocês acabam de abrir agora? A consulta pública, ela é, digamos assim, um próximo passo, né? Nós entendemos que o auxílio emergencial, ele se comprovou como um programa importante e muita gente se sensibilizou para a ideia de renda básica. O que nós esperamos agora é que a gente consiga pressionar da mesma forma quando da aprovação do auxílio, para que essas pessoas não fiquem sem nada daqui para frente. O auxílio acaba agora, em dezembro, né? E o governo federal, embora tenha tido muito tempo para tratar disso, não colocou de pé uma proposta que pudesse substituir o auxílio emergencial, que pudesse representar um passo a mais
na linha do que era o Bolsa Família ou do que vai voltar a ser, né? Então, o que a gente está propondo é um texto construído no conjunto dessas organizações, né, que a gente vai colocar debaixo do braço e fazer esse mesmo trabalho que foi feito em março e abril, né, que é de procurar parlamentares, lideranças partidárias, os presidentes do Senado e da Câmara, o próprio governo federal, se houver abertura para isso, e apresentar qual é o entendimento dessas organizações para daqui para frente em relação às transferências de renda, que são importantes e não podem ser deixadas de lado. A gente tem que lembrar, mesmo antes da pandemia, já tinha ali uma fila do Bolsa Família que vinha sendo muito falada, né? E isso tudo estava represando gente que ali ainda se encontrava na pobreza em função de não serem contemplados por nenhuma política social. Agora é a hora de a gente mostrar que essas pessoas podem e devem ser atendidas, e a nossa proposta está disponível ali no www.rendabasica.org.br para ser analisada por outras pessoas, para ser discutida, para ser emendada e assim por diante até o dia 10 de dezembro. Muito bem. E como você lembrou, o auxílio emergencial termina 31 de dezembro, só que a pandemia não termina, ela vai continuar, né? De acordo aí com as previsões de especialistas. Então, janeiro, fevereiro, o início do ano, também as pessoas vão precisar comer, não é isso? Então, é uma emergência essa renda básica, né, Leandro? A gente agora vem da situação da segunda onda, que no nosso caso, na verdade, a gente nunca desceu da primeira, né? Então, imagina se a gente tiver que voltar a uma situação de isolamento, de fechamento de atividades, a gente vai ter uma situação muito parecida com o que foi abril, maio, junho, que foram os meses mais intensos do problema sanitário, que levaram também a um problema mais intenso do ponto de vista econômico, né? Então, os problemas da pandemia, eles estão longe de acabar, né? E, inclusive, no que diz respeito à parte econômica, depois, mesmo que superada essa situação toda, superada a possibilidade de vacina, a gente ainda vai ter uma recuperação econômica lenta, né? Em que o emprego não vai voltar com tanta força, muitos dos postos perdidos não serão recuperados, né? Então, mais do que nunca, a necessidade de uma proteção social por meio da renda básica se faz imprescindível. Exato. E mesmo antes da pandemia, né, os pobres já estavam sofrendo, os mais pobres. O IBGE mostra que no Brasil temos aí 52 milhões de pessoas vivendo na pobreza, 13 milhões abaixo da linha da pobreza, e antes mesmo da pandemia já existia já esse impacto em relação à falta de recursos para os mais pobres, não é isso, Leandro? O mercado de trabalho antes da pandemia já estava em crise. É importante a gente lembrar, o desemprego já estava aumentando, né? E isso já faz alguns anos. A gente interrompeu uma trajetória no Brasil virtuosa de redução de desigualdade e superação da pobreza que durou até 2014, para que isso viesse a ocorrer agora, um aumento da desigualdade, um aumento da pobreza nos últimos anos, uma piora do mercado de trabalho. Então, no mundo todo, a renda básica já vinha crescendo o interesse a respeito dela, né? E agora, acho que a gente tem aí também no Brasil a responsabilidade de avançar na direção de uma proposta como essa. Exato. E, Leandro, as mulheres, né, elas são as mais prejudicadas, mulheres que chefiam os lares e que, inclusive, muitas não receberam nem esse auxílio emergencial. Vocês têm dados sobre isso, né, Leandro? Não, é evidente que as mulheres são penalizadas em dobro, né? Inclusive pela responsabilidade de não poderem levar seus filhos para serviços como os de saúde, educação, como em períodos normais, né? Além do que todos esses efeitos de mercado de trabalho, eles se reproduzem com maior intensidade sobre as mulheres. Então, se as mulheres tinham um emprego que pagava menos, agora elas são as primeiras demitidas, né? Se elas já tinham um emprego que era menos protegido, né? Por exemplo, como são as diaristas, né? Não tem carteira assinada, não tem previdência, se não arcarem com a própria contribuição, elas acabam sendo mais penalizadas agora, né? Então, essa é uma tendência, e as nossas informações são de que mesmo aquele auxílio em dobro para mulheres, né, de R$ 1.200, ele não alcançou todo mundo,
até porque tinha ali uma situação de não conseguir comprovar a necessidade, ou de a pessoa, por exemplo, o pai tem inscrito o filho como sua responsabilidade e não a mãe, e aí a contabilidade ali mostra que ela não teria direito e acesso aos 1.200 e assim por diante. São diversas situações que um projeto como esse que a gente está proposto precisa prever e precisa dar conta para que a questão de gênero não seja um agravante da situação de vulnerabilidade. E vocês fizeram também um trabalho interessante junto aos candidatos e candidatas, né, para tentar sensibilizar esse tema durante a campanha. Se você pudesse fazer um balanço, assim, os candidatos que apoiaram, alguns já tiveram aí a vitória. Isso sim foi um espetáculo, né? Porque a gente teve uma procura, a gente sentiu, na verdade, a necessidade de conversar sobre as eleições por demanda dos candidatos que vieram até a Rede Brasileira de Renda Básica e nos cobraram, olha, eu quero defender isso aqui na minha candidatura, como é que eu faço? Né? Então, a gente lançou a bancada da Renda Básica, né? Ela é evidentemente capitaneada pelo Suplicy, porque é o principal defensor e foi o vereador mais votado do país, né? Mas a gente tem outras pessoas, fomos procurados por candidatos para que a gente pudesse ajudar a estruturar uma proposta de renda básica para as candidaturas país afora, tanto vereadores quanto candidatos a prefeito, prefeita, né? Então, para a gente foi um prazer, evidentemente, a gente ter o Eduardo Suplicy como parte dessa bancada, que foi o vereador mais votado, é muito importante, é simbólico, né? Mas ao redor do país tivemos vários companheiros e companheiras eleitas que agora nós queremos acompanhar em seus mandatos para que estruturem propostas que não sejam renda básica da noite para o dia, mas que sejam um aperfeiçoamento das transferências para os quais os municípios podem contribuir. E isso pode se dar nas grandes cidades, nas médias cidades e nas pequenas cidades. A gente está muito animado com isso e a bancada da renda básica, que reuniu aí mais de 150 candidatos e candidatas, vai ser agora um dos ganhos, que inclusive tem paralelos com coisas que estão acontecendo em outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles formaram lá o Mayors for a Guaranteed Income, que é prefeitos por uma renda garantida. Então isso é um movimento que não é isolado no Brasil e só mostra o quanto a política, quando é bem feita, né, ela oferece caminhos interessantes para a gente melhorar as condições de vida do nosso povo. Tá ótimo. Leandro, agradeço aqui a sua participação. Agora só fala aí exatamente o link, né, para as pessoas que quiserem entrar aí nessa consulta pública de novo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, estaremos sempre à disposição e queremos que vocês contribuam no www.rendabasica.org.br para a nossa consulta pública. Lá vocês vão encontrar uma minuta de projeto e vão encontrar também um formulário com algumas questões de contato para a gente poder dar um retorno, né? E também ali um campo para que se preencha o que se pretende adicionar, o que se pretende excluir e assim por diante. Todas as contribuições serão analisadas a partir do dia 10 de dezembro, que é o prazo para essa contribuição, né? E aí a gente vai procurar compatibilizar as coisas e retornar o contato de quem quis contribuir, de quem pôde contribuir, para saber o que entrou, o que não entrou e depois disso fazermos um processo de apresentar isso como alternativa para o Congresso Nacional e para o governo federal. Exato, Leandro. Tomara que o piso, a gente sabe que isso vai ser difícil ser aprovado, mas o piso mesmo deveria ser aquele piso sugerido pelo Diese, né? Um salário mínimo do Diese para todos e todas, né? Nós procuramos fazer aqui um trabalho, por exemplo, quando estamos trabalhando com frações do salário mínimo, que é assim um conceito econômico, nós sempre incluímos também as frações de um salário mínimo ideal, como o que defende o Diese. Então, tudo bem, vamos falar de meio salário mínimo. Então, é o meio salário mínimo oficial, a gente faz essa discussão, mas tem também o meio salário mínimo do Diese, e aí a gente inclui sempre isso na discussão, porque de fato é o salário mínimo que deveria ser garantido às famílias brasileiras. Tá certo, Leandro. Muito obrigada, abraço e parabéns, viu, pelo teu trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente falou aqui com o Leandro Ferreira, ele que é presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.